No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, está começando agora o Você Melhor comigo, Gui Moreira, aqui na tela do SCC SBT, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência em todo o estado de Santa Catarina. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. A médica focada em emagrecimento, doutora Heloíse Silvestre, explica o que é a sarcopenia, a condição que provoca perda de massa e força muscular associada ao envelhecimento. Você já ouviu falar em blefarite? A médica oftalmologista, doutora Helena Dietrich, revela como acontece a inflamação que afeta diretamente as pálpebras. Prevenção ao envelhecimento facial. Saiba com a doutora Maíra Schweitzer como os bioestimuladores de colágeno podem ajudar nesse processo. Entenda como são realizados os diversos procedimentos de reabilitação oral. Veja na entrevista da cirurgiã dentista doutora Laíse Cândido. Tratamento da dor. Entenda o que pode ser feito para amenizar esse desconforto com a médica neurologista e acupunturista doutora Karime Tio Correia. Procedimentos de rejuvenescimento facial prometem amenizar os sinais do tempo de maneira natural. Veja com a médica dermatologista doutora Patrícia Calil. O médico reumatologista Dr. Renan Nascimento fala sobre as doenças raras. Elas afetam um número bem pequeno de pessoas em comparação com doenças mais comuns. Entenda como são realizadas as cirurgias modernas de coluna vertebral. Confira na entrevista do neurocirurgião Dr. Marcelo Perocco. Atenção, a hipersensibilidade alimentar é uma condição que requer cuidados. Confira com a nutricionista e geneticista Aline Poerch. Doutora Franciele Zanol apresenta as novidades em tratamentos estéticos para melhorar a região das pálpebras e deixar a pele mais jovem. Tudo isso você confere agora no Você Melhor SC. Alterações hormonais, nutrição inadequada e falta de atividade física podem desenvolver a sarcopenia. A condição é caracterizada pela perda progressiva de massa e força muscular associada ao envelhecimento. Os sintomas incluem a perda de resistência física e dificuldade em realizar atividades físicas cotidianas. Saiba mais com a médica focada em emagrecimento e terapias hormonais, doutora Heloíse Silvestre. Doutora Heloíse Silvestre, seja muito bem-vinda ao Você Melhor. Muito obrigada, Isadora. Muito bom dia a você que está nos assistindo. Doutora, e conta pra gente o que é a sarcopenia e como diagnosticar. Sarcopenia nada mais é do que o nome da doença relacionada à falta de força ou massa muscular. A sarcopenia, ela normalmente vem acompanhada de alguns sintomas. Então temos aí a falta de resistência física, aquela dificuldade de ganho de massa muscular mesmo realizando atividade física, flacidez e normalmente vem junto com cansaço. Nós fazemos o diagnóstico principalmente através da dinamometria, que é um aparelho que mede a força de preensão da mão, e através da bioimpedância, que é um exame que analisa quanto nós temos de massa muscular e de gordura no nosso corpo. Doutora, e uma pergunta super importante: apenas pessoas magras têm sarcopenia? De jeito nenhum. Existem sim aquelas pessoas muito magras que não conseguem ganhar peso e normalmente elas têm muito pouca massa muscular, mas nós também temos uma outra face da doença, que é a obesidade sarcopênica. São aquelas pessoas que têm excesso de gordura corporal e junto a isso ainda uma falta de massa muscular. E isso é muito comum, inclusive, nas pessoas que têm efeito sanfona recorrente ao longo da vida, porque acabam às vezes perdendo peso às custas de massa muscular e não de gordura, e acabam ficando magras, aquelas falsas magras, com pouca massa muscular e ainda com excesso de gordura corporal. Excelente explicação, doutora Heloíse. E compartilhe conosco como a sarcopenia ela afeta a saúde das pessoas. Bom, além dos sintomas que eu já falei, de aumentar a fadiga, de diminuir a resistência física, nós também temos uma dificuldade de emagrecer e de manter o peso. A massa muscular está relacionada ao nosso metabolismo. Quanto mais massa muscular nós temos, maior o nosso metabolismo e a nossa queima de gordura. Então, pessoas com muito pouco músculo tendem a ter uma dificuldade para emagrecer ou para manter o peso que elas perderam. Além disso, o músculo é importantíssimo para a saúde do nosso cérebro. O músculo produz uma substância chamada BNF que ajuda na saúde dos neurônios, na saúde da memória.
E quando nós envelhecemos, nós tendemos naturalmente a reduzir massa muscular. Então, manter uma massa muscular saudável é imprescindível para envelhecer com saúde, com qualidade de vida, com autonomia. E para finalizarmos, como podemos tratar a sarcopenia? O básico precisa ser muito bem feito. Então, sem uma atividade física resistida, como a musculação, ou uma alimentação equilibrada, com bom aporte de proteínas, de carboidratos, de nutrientes, boa hidratação, boas noites de sono, a gente não consegue construir massa muscular. Mas isso vocês já sabem. O que muita gente não sabe é que quem comanda a construção de massa muscular são os nossos hormônios, principalmente a testosterona e o GH, mas também outros hormônios como estradiol, hormônios tireoidianos e cortisol estão relacionados a todo esse processo de construção de massa muscular. Então, manter um equilíbrio hormonal saudável é imprescindível. E nesse sentido, as terapias de reposição hormonal, elas são importantes aliadas no tratamento da sarcopenia, porque ao longo do tempo, a partir dos 40 anos de idade, nós tendemos a perder massa muscular naturalmente conforme nós envelhecemos. Então, a reposição hormonal, ela é importantíssima na manutenção desse envelhecimento mais saudável. Doutora Heloíse Silvestre, gostaríamos de agradecer pela sua participação no programa Você Melhor. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você. Muito obrigada, Isadora. Foi um prazer estar aqui novamente. E para você que quer saber mais sobre esse assunto, me acompanha lá no Instagram. É @draeloisesilvestre.médica. Vai ser um prazer ter você comigo. A blefarite é uma inflamação das pálpebras que pode ser aguda ou crônica e afeta uma ou ambas as pálpebras. A doença oftalmológica é comum, porém não é contagiosa e não costuma causar danos permanentes à visão, mas precisa de cuidados. É o que recomenda a médica oftalmologista doutora Helena Dietrich. Olá, Gui Moreira, bom dia para você de casa que me acompanha por aqui. Hoje vamos falar sobre a blefarite, uma condição muito frequente na população e que pode impactar muita qualidade de vida. Mas afinal, o que é a blefarite? É uma inflamação crônica que atinge a margem das nossas pálpebras, a famosa linha d'água onde nós mulheres costumamos usar a nossa maquiagem. A blefarite costuma ser crônica e quase sempre é consequência da disfunção das glândulas meibomianas. Essas estruturas são responsáveis pela produção da secreção e da gordura que compõe a parte oleosa da nossa lágrima. Embora a blefarite possa atingir qualquer pessoa, alguns fatores de risco aumentam a chance de desenvolver essa condição, como dermatite seborreica, rosácea, a menopausa, a própria idade sendo mais comum após os 40 anos, o uso de hormônios, principalmente da testosterona, e a infestação de ácaros como Demodex. A blefarite, inicialmente, tem sintomas brandos e pode ser confundida com outras condições oculares, como uma conjuntivite ou alguma alergia. A blefarite pode causar sintomas como coceira nas pálpebras, inchaço, vermelhidão, perda de cílios e acúmulo de uma secreção amareladinha na borda das pálpebras e também aqui no cantinho dos olhos, mais evidente pela manhã. Além disso, costuma causar ardência, sensação de corpo estranho e lacrimejamento. Na presença de qualquer um destes sintomas, o ideal é procurar um oftalmologista. No exame oftalmológico, nós conseguimos diagnosticar e classificar a blefarite e, de acordo com essa avaliação, indicar o melhor tratamento. O tratamento da blefarite pode variar desde higiene dos cílios, uso de colírios, pomadas e até tecnologias mais avançadas, como o uso da luz pulsada. Se você se identificou com algum destes sintomas, consulte um oftalmologista e cuide da saúde dos seus olhos. Por hoje eu termino aqui, até o nosso próximo encontro. O processo de envelhecimento é marcado pela perda de firmeza da pele. Com isso, surgem as rugas, a flacidez e perda de volume facial. Uma forma de amenizar esse processo é com o uso dos bioestimuladores de colágeno, que são produtos injetáveis aplicados na pele, conforme explica a doutora Maíra Schweitzer. Olá, Gui Moreira! Olá para você aí de casa! Sou a doutora Maíra Schweitzer, cirurgiã dentista, e hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a muita gente: a prevenção do envelhecimento da pele. Com o passar do tempo, o nosso corpo naturalmente reduz a produção de colágeno, uma proteína essencial para manter a firmeza e elasticidade da pele. Isso resulta em rugas, flacidez, perda de volume facial, mas felizmente existem métodos que ajudam a retardar esse processo.
e um deles são os bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores são produtos injetáveis que, ao serem aplicados na pele, estimulam o nosso corpo a produzirem mais colágeno naturalmente. Isso ajuda a manter a pele mais jovem, firme e com melhor textura, diferente dos preenchimentos tradicionais, e eles dão volume imediato. Alguns dos bioestimuladores mais conhecidos são o ácido polilático e a hidroxiapatita de cálcio. Cada um age de maneira específica, mas o objetivo é sempre o mesmo: estimular a pele e se renovar com resultados naturais e progressivos. Esses tratamentos são uma excelente opção para quem quer prevenir o envelhecimento sem recorrer a procedimentos invasivos. Além disso, podem ser combinados com outras técnicas como botox, preenchimentos para um resultado ainda mais eficaz. Lembre-se sempre de consultar um profissional especializado para avaliar o melhor tratamento para o seu tipo de pele e suas necessidades específicas. Por hoje, fico por aqui. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais para tirar suas dúvidas e ficar por dentro dos melhores tratamentos estéticos. Até o próximo encontro! O tratamento de reabilitação oral inclui diversos procedimentos. O objetivo é devolver tanto a saúde quanto a estética bucal e, consequentemente, contribuir para uma melhora na saúde geral. A cirurgiã dentista Laís Cândido explica como funciona a técnica que envolve várias especialidades da odontologia. Vamos ver. E com muito prazer, nós recebemos no programa Você Melhor de hoje a doutora Laís Cândido para falarmos sobre um assunto muito importante, que é o tratamento de reabilitação oral. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Você Melhor. Muito obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui. E para a gente começar, todos nós queremos saber o que é o tratamento de reabilitação oral. Então, o tratamento de reabilitação oral, na verdade, ele é um processo que envolve muitas etapas, muitas especialidades dentro da odontologia e que vai buscar a melhor versão do sorriso do indivíduo. Doutora Laís, nos explique também como funciona esse procedimento. Bom, ele vai sempre começar com uma avaliação minuciosa da saúde, das questões que envolvem tanto a condição bucal do paciente, como também a condição de saúde, a condição de vida, a história do paciente. E a partir disso a gente vai traçar processos e planejamento para alcançar uma versão de extrema saúde, pensando sempre em procedimentos conservadores, né? E de extrema qualidade estética do sorriso do paciente também. Excelente explicação, doutora. E quais são os resultados que nós podemos esperar dessa técnica? Sorrisos com o máximo de naturalidade possível, mas também com uma estética de extrema qualidade, né? Saúde, sempre pensando em primeiro lugar, e tudo isso considerando a história do paciente, as individualidades de cada paciente, que é muito importante. Com certeza é muito importante. E agora uma pergunta final: quem precisa passar por esse procedimento? Eu acho que todo mundo conhece alguém que se olha no espelho, ou é essa pessoa, né? Que se olha no espelho, sente a sua importância, a sua imponência, mas quando sorri, não sente que esse sorriso reconhece, condiz com essa importância, com essa qualidade de você socialmente, né? Essa pessoa que tem dentes muito desgastados ao longo da vida, coloração insatisfatória, algumas ausências dentais ou mesmo formatos de dentes que não condizem, que são um pouco infantis até eventualmente, né? Essa pessoa é a cotada para fazer um tratamento de reabilitação oral, que a gente vai pensar em todas as possibilidades para melhorar e para chegar na melhor versão do sorriso da pessoa, considerando aquilo que ela quer passar. Excelente, doutora Laís. Gostaria de te agradecer pela participação no programa Você Melhor. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito com você hoje. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui hoje. Com mais de 5 anos em Balneário Camboriú, a Clínica Orthoprime se dedica a evoluir na qualidade do atendimento, com um corpo clínico altamente qualificado, que atua em todas as especialidades da ortopedia. Consultas, procedimentos, cirurgias, microcirurgias, cirurgias minimamente invasivas e robóticas. São 11 ortopedistas que buscam sempre a evolução na ortopedia. Clínica Orthoprime. A dor é uma sensação desagradável que serve como um sinal de que algo não está bem no organismo. É uma das principais razões para pessoas buscarem cuidados médicos. A acupuntura é uma forma de tratar o problema,
focado não apenas nos sintomas, mas principalmente nas causas, conforme explica a médica neurologista e acupunturista doutora Karen Mitio Correia. Olá, Gui Moreira! Olá também para você de casa! A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Está associada a danos reais ou potenciais ao nosso corpo. Pelo ponto de vista neurológico, a dor é um mecanismo complexo que envolve a ativação de receptores de dor no corpo, que enviam sinais para o cérebro através da medula espinhal. Esses sinais são processados em várias áreas do cérebro, que contribuem para a percepção da dor e a resposta emocional que temos com ela. A dor pode ser influenciada pelo contexto social em que a pessoa se encontra, por fatores físicos como temperatura, umidade, ruído, que intensificam ou aliviam a dor, pelo ambiente de trabalho e as condições de vida, além do estado emocional e mental, que podem aumentar a nossa percepção de dor. Na medicina chinesa, a dor é vista como um sinal de desequilíbrio no corpo, pois nossa saúde é mantida pelo fluxo da energia e do sangue que percorrem nossos órgãos. Os antigos chineses perceberam que a dor surge quando esse fluxo é interrompido. A medicina chinesa oferece várias abordagens para o tratamento da dor, focando não apenas nos sintomas, mas principalmente nas causas. A acupuntura é a mais conhecida e envolve a inserção de agulhas próprias em pontos específicos do corpo para restaurar o fluxo da energia e do sangue. O uso de ervas medicinais também auxilia no tratamento, sendo selecionada de acordo com a causa da dor. Técnicas de massagem terapêutica, recomendações dietéticas e exercícios como o Tai Chi também fazem parte do tratamento, visando restaurar o fluxo de energia e combater as dores. A dor é uma experiência complexa que envolve aspectos neurobiológicos, sociais, ambientais e psicológicos. A medicina chinesa oferece uma abordagem holística para o tratamento da dor, focando no equilíbrio do corpo e da mente, proporcionando alívio e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Hoje nossa conversa termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Para falar sobre rejuvenescimento facial, é preciso entender o processo que envolve o envelhecimento da pele. Técnicas modernas permitem analisar a face com o uso de 3D e assim estabelecer o melhor tratamento. A médica dermatologista a doutora Patrícia Calil explica como funciona o procedimento. Vamos ver. Bom dia, doutora. Bom dia, Gui. É um prazer estar aqui no Você Melhor, trazendo esse tema tão procurado que é o rejuvenescimento facial. É possível fazer o rejuvenescimento e ter resultados naturais ou não? Com certeza. Hoje em dia, as pessoas têm bastante receio de fazer procedimento estético, com medo de ficar com aqueles rostos inflados, descaracterizados, de perder a sua essência. Que, na verdade, para se ter um rejuvenescimento natural, a gente precisa entender o processo de envelhecimento, que ele vai acontecer em todas as camadas da nossa pele. Então, sabendo disso tudo, a gente monta um programa de tratamento individualizado para o paciente, para que nós tenhamos um resultado natural. E quais os resultados os pacientes podem esperar? O resultado são aqueles que as pessoas notam que você está melhor sem saber exatamente o que foi feito. Então, que você receba elogios do tipo, nossa, como você tá bem, ou como sua pele tá bonita, nossa, o tempo não passa para você, e não que olhem para você e falem, você tá diferente, fez a harmonização. Doutora, para finalizar, conta pra gente quais são os 4 pilares aí do rejuvenescimento facial. Como eu disse anteriormente, é atuar em todas as camadas da pele. Então, nós fazemos a correção das rugas de expressão com a aplicação da toxina botulínica. Nós fazemos o estímulo de colágeno, o tratamento da flacidez, com bioestimuladores injetáveis ou com tecnologias como o ultrassom microfocado, porque aí sim teremos um resultado natural, eficaz e duradouro. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Você Melhor. E eu que agradeço, foi um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Lá no meu Instagram eu trago bastante novidades e tem todos os meus contatos lá também. As doenças raras afetam um número pequeno de pessoas, mas precisam de atenção. As causas normalmente estão ligadas a fatores genéticos, ambientais, infecciosos e imunológicos. Para a maioria das doenças raras ainda não existe cura, mas felizmente centenas delas já têm tratamento para evitar ou retardar a sua progressão. Veja mais com o médico reumatologista Dr. Renan Nascimento.
Olá pessoal de casa, meu nome é Renan Nascimento, sou médico reumatologista, faço parte hoje da Comissão Brasileira de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Reumatologia e vim aqui para a gente discutir o tema doenças raras. Doença rara não é uma única doença, são um grupo de doenças. Hoje a gente estipula mais ou menos de 6 a 7 mil tipos de doenças diferentes que se enquadram como doenças raras no mundo, e dessas doenças elas vão estar incluídas em várias especialidades. Então vai ter o reumatologista cuidando de doenças raras, o neuro, o endócrino. E o mais importante é saber que essas doenças elas não podem ser órfãs, né? Elas podem ser raras pela prevalência e pela incidência, mas a gente precisa saber quem vai acompanhar esses pacientes, né? Ter o médico especialista, então essa é a nossa briga, né? Deixar de ser órfã e só deixar ela sendo rara. Então, como é feito o diagnóstico das doenças raras? Basicamente, 70% das doenças raras, elas têm uma origem genética. E aí esbarram na necessidade de fazer testes genéticos específicos para a gente conseguir fazer um diagnóstico. E isso é uma dificuldade para os pacientes com doença rara, porque tanto a nível de sistema público de saúde como sistema particular, a gente tem uma dificuldade no acesso desses testes, né? São testes caros, muitas vezes que ficam em centros de referência, e até alguns médicos têm dificuldade na interpretação desses testes. Então, na verdade, é um grande desafio. Então é isso que a gente acaba, né, tentando promover a conscientização sobre esses exames, né, um conhecimento continuado para o médico e para os pacientes. Hoje a gente tem um arsenal terapêutico grande para as doenças. Claro que alguns medicamentos eles ficam limitados pelo custo, pelo acesso, e muitas vezes quando a gente não tem um remédio, a gente pode fornecer o aconselhamento genético, ou seja, e a gente tenta ver na família como que a gente pode evitar que outros pacientes possam ter o mesmo problema. Então, mesmo quando a gente não tem um remédio, acho que a gente pode fazer esse aconselhamento sempre com a equipe multidisciplinar por trás também. Fico por aqui, siga-nos nas redes sociais, lá a gente vai poder falar um pouquinho mais e detalhar sobre esse universo das doenças raras. Muito obrigado. A cirurgia de coluna vem evoluindo bastante ao longo dos anos e atualmente as principais técnicas utilizadas têm como objetivo minimizar ao máximo as agressões ao corpo do paciente com a técnica conhecida como cirurgia minimamente invasiva da coluna. O neurocirurgião Dr. Marcelo Perocco explica como funciona o procedimento. Acompanhe. Bom dia, doutor. Bom dia, Gui. Muito obrigado pelo convite. Doutor, para começar, conta pra gente quais os problemas podem precisar de uma cirurgia na coluna. Os problemas que normalmente precisam de uma cirurgia na coluna são aqueles problemas que causam algum déficit. Por exemplo, uma perda de força, uma perda de sensibilidade, em que você tem uma dor muito intensa que não melhora com o tratamento clínico. Esses casos em que você tem uma compressão das estruturas nervosas, você precisa de um tratamento cirúrgico para estar limitando essa lesão, para não estar aumentando esse problema. E quais são as cirurgias mais modernas para a coluna vertebral? As cirurgias mais modernas para a coluna são as cirurgias que utilizam laser endoscópico, que você faz procedimentos que antes precisava de cortes grandes, agora você faz a cirurgia por via endoscópica, que com pequenos furinhos, pequenas incisões, você consegue tratar hérnias de disco, estenoses de canal, que você antes precisaria de um corte maior, você consegue tratar com uma incisão menor, tendo uma recuperação mais rápida. Outra cirurgia muito moderna é a prótese de disco, em que você antigamente tinha que tirar um disco e fixar a coluna. Hoje você consegue trocar o disco que está lesionado, colocando uma prótese de disco em que você restabelece a estrutura vertebral do paciente sem ter que estar fixando essa coluna, reduzindo a mobilidade dele. E nesse cenário, o que é o chip da medula? O chip da medula nada mais é do que um dispositivo como um marca-passo do coração. É um dispositivo que você coloca implantado na medula para estar fazendo uma neuroestimulação, estimulando o sistema nervoso para que você consiga bloquear a dor que aquele paciente sente. Aquele paciente que fez uma cirurgia ou fez uma amputação de um membro e tem uma dor crônica que não passa com nenhuma medicação, você coloca o chip medular, o chip de neuroestimulação e consegue ter controle da dor. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Gui, muito obrigado pelo convite. O que precisar de coluna, sempre procurar um especialista da sua confiança para fazer uma avaliação e o melhor tratamento. A hipersensibilidade alimentar é uma condição provocada por dois fatores: a alergia alimentar, que é uma reação adversa a um alimento, e pela intolerância alimentar, que ocorre por incapacidade de digerir determinadas moléculas, ocasionando fermentação e provocando sintomas como gases e cólicas. A nutricionista geneticista Aline Poert fala mais sobre o assunto. Confira.
Olá, Gui Moreira! Olá para você que nos acompanha aqui. O assunto da nossa conversa hoje é a hipersensibilidade alimentar. Para entendermos o que são as hipersensibilidades, primeiro precisamos entender o que são as alergias e as intolerâncias. Alergia alimentar é uma reação adversa a um alimento que envolve mecanismos imunológicos com predisposição genética e resulta em coceira na boca ou garganta, inchaço dos lábios ou língua, erupções cutâneas, diarreia, náusea, vômito, tontura, dor abdominal e dificuldade para respirar. Essas manifestações podem ocorrer de minutos até 8 horas após a exposição. Já a intolerância alimentar ocorre por incapacidade de digerir uma molécula, ocasionando fermentação e provocando sintomas como gases, cólicas, inchaço abdominal, dores intestinais, mau hálito e até diarreia. O exemplo mais conhecido é a intolerância à lactose. A hipersensibilidade alimentar, por outro lado, é uma reação tardia mediada pelo sistema imunológico devido a uma quebra de tolerância imunológica e os sintomas aparecem algumas horas até dias após a exposição. No trato respiratório, causa rinite, sinusite e bronquite. Na pele, causa dermatite. No sistema neurológico, causa alterações de neurodesenvolvimento, depressão, cefaleia e enxaqueca. Também causa gastrite, esofagite, transtornos intestinais. Os alimentos mais relacionados a essa condição incluem leite e derivados, glúten, soja, oleaginosas, amendoim, ovos, frutas cítricas, peixes, frutos do mar. O tratamento envolve a retirada do alimento alergênico, restaurar o equilíbrio nutricional e o sistema imunológico, adequar a capacidade de eliminar toxinas, recuperar a mucosa e as funções gastrointestinais. Por hoje eu fico por aqui. Não deixe de me seguir em minhas redes sociais para qualquer dúvida. Um abraço e até o nosso próximo encontro. O processo de envelhecimento da pele pode deixar a região dos olhos com ar de mais cansado. Isso principalmente por conta do excesso de pele das pálpebras. Com os avanços das tecnologias e recursos estéticos, é possível tratar e melhorar essa área, deixando a pele mais bonita. É o que você vai saber agora com a doutora Franciele Zanol. Olá, Gui Moreira. Olá para você que me acompanha ali de casa. Hoje vamos falar sobre rejuvenescimento do olhar. A área dos olhos corresponde a uma região importante relacionada à beleza e juventude da face. Entretanto, as pálpebras inferiores e superiores precocemente sofrem impacto dos agentes causadores do envelhecimento, que vão alterando as características da pele desta região. Por tratar-se de uma região composta por uma pele originalmente mais fina e sensível, com o passar do tempo, é possível observar a presença de flacidez, ressecamento, atrofia, linhas finas e até mesmo aumento da profundidade da região intraorbital conhecida como olheiras, além de alterações da coloração. A boa notícia que eu trago é que com os avanços da tecnologia e dos recursos estéticos é possível tratar a maioria das condições e prevenir as suas instalações. Tecnologias como lasers, Erbions e CO2 fracionado, além do ultrassom microfocado, Ultraformer MPT, são excelentes recursos que fazem o estímulo de colágeno, aumentando a espessura da pele e tratando a flacidez. Para melhorar a hidratação e linhas finas, o uso de ácido hialurônico na forma de Skin Booster, Profilo e ácido hialurônico regenerador são excelentes opções. Para pálpebras com alteração de coloração, a luz intensa pulsada e os peelings são excelentes opções para potencializar o clareamento da área. E nos casos de profundidade, indica-se preenchimentos à base de ácido hialurônico, que são estratégias altamente eficazes. Lembro que, além de tratar, a prevenção é fundamental. Podemos prevenir utilizando óculos de sol, filtro solar, uma hidratação importante, além do uso de dermocosméticos com ação clareadora, estimulante, hidratante e antioxidante. Por hoje, nossa conversa finaliza por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro.
O Você Melhor SC de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o estado de Santa Catarina. Conheça a Elevar Italínia, móveis planejados com exclusividade. Siga no Instagram. Acompanhe as nossas edições em Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Para rever, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Ótimo fim de semana. Nos vemos no próximo domingo aqui na tela do SCC SBT. Até lá!